mensagem para o Reuel, porque meu filho, que faz outro curso, né, os professores estão dando prova, tá certo? Então, tem alguma ferramenta dentro do EVA em que permite que o professor dê prova e o aluno tem alguns segundos lá para responder e já deixa de ter ação. Então, eu queria que vocês repassassem, Lohane e Gabriel, repassassem para os alunos que eu estou vendo uma ferramenta para dar prova, tá certo? E aqueles que não estão estudando, não estão assistindo às aulas, que deem uma procurada em assistir os vídeos e tirar dúvida comigo mesmo, se precisar, via WhatsApp, né? Porque pode ser que eu marque uma prova num dia desses aí para frente, tá certo? Eu estou na esperança de que as aulas voltem no dia 11, conforme previsto, a partir do dia 11. Tem grande chance de começar a flexibilizar pelo curso superior, que todos são adultos, são pessoas já independentes, tá certo? Eu acho que vai demorar mais para crianças mais novas, né, criancinhas. Agora, ensino superior e ensino médio deve ser o primeiro lugar que vão fazer, que é o que está acontecendo na Europa e nos Estados Unidos, é onde está começando a haver flexibilização na educação, tá certo? Mas eu queria reforçar aí, Lohane, que você passasse para o pessoal, que com certeza eu vou avisar antes, né? Mas eu já estou vendo uma ferramenta para a gente fazer prova, tá ok? Meu filho está fazendo prova já em outro curso, então é sinal que a gente tem condição de também fazer prova no nosso curso aqui, tá? Então vamos lá. Na aula passada, alguém quer colocar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Tá. Então, ó, na aula passada, nós vimos aí, fechamos a questão do marketing estratégico, né? Em que eu até mandei, passei por esses slides, eu fiz a explicação de visão, missão, e aí mandei o slide com o detalhamento aqui do marketing estratégico dentro do filme, né? Então, o final do nosso filme lá termina aqui na implementação e controle do marketing estratégico, porque você sai do planejamento e vai para a execução, para efetivamente pôr em prática aquilo que você está planejando em termos de estratégia de marketing. Okay? Hoje nós vamos começar um novo tema, que é falar de mercado. Então, mercado é onde ocorrem as trocas. Então, todo lugar que tem troca é mercado. Então uma troca que é feita na internet, onde eu compro alguma coisa na internet, é mercado? É mercado. Tá certo? O mercado municipal é mercado? É, porque você vai lá e compra várias coisas nas lojas que tem lá, e inclusive faz feira, compra peixe, compra frango e toma caldo de cana. Então é um local de troca, sabe? As lojas de um shopping troca, tem troca? Tem. Então, é mercado. Então, o mercado é uma coisa muito ampla. Então, essa parte do nosso curso que fala de mercados, ela vai se estender, né? Porque a gente vai falar dos mercados, não vamos entrar no mercado internacional, apesar de estar listado aí na transparência, mas seria no segundo momento mercado internacional, para nosso caso aqui não é importante. E depois a gente entra em mensuração de demanda, que afeta o mercado, que é afetado pelo mercado. Entramos em segmentação do mercado, porque o mercado é tão amplo que para eu conhecer melhor o mercado, eu tenho que dividir ele em partes menores, tá certo? Vamos falar de ponto de equilíbrio para chegar à conclusão quando que é viável investir num determinado mercado ou não, tá certo? E
finalizando até mais para frente, a gente engata em ciclo de vida do produto, porque, apesar do ciclo de vida do produto já entrar no P de produto, dos 4 Ps, para a gente fechar a avaliação de em que mercado, com que produto eu devo ou não investir, eu preciso ter uma visão de mercado, de segmentação, de mensuração, de cálculo de ponto de equilíbrio e de ciclo de vida do produto. Então, esses temas se encadeiam para a gente ter uma visão geral da situação, da relação da empresa com os seus mercados. De forma mais geral, então, o mercado é a representação do conjunto de possíveis compradores de um determinado produto ou serviço. Então, imagina a linguagem de conjuntos, né? Em que um mercado é definido pelo número de pessoas ou pelas pessoas, pelas empresas que podem vir a ter interesse em comprar um determinado produto ou serviço. É um grande conjunto que precisa de subdivisões para ser tratado conforme os objetivos de cada negócio ou objetivos a serem alcançados. Ok? É dividido em mercado consumidor ou mercado de bens de consumo, mercado organizacional, que subdivide em mercado produtor, revendedor e governamental, e o mercado amplo, que é o mercado internacional. Então, se a gente for pensar, eu montei uma empresa de doce em Taubaté. Então, eu vou começar a atuar vendendo doces na feira, por exemplo. Né? Você vai no mercado municipal, dia de feira, tem umas barracas lá que tem doces. E tem uma daquelas barracas, ou mais de uma, que os doces são feitos pelos próprios feirantes. Né? Algum doce que ele não faz, ele compra de terceiro, mas tem lá alguns que fazem os próprios doces. Só que eu aumento minha produção e olho para o mercado maior. Não quero vender só na feira no final de semana. Eu monto uma loja. Então, eu começo a vender numa loja. Certo? Depois, eu falo, não quero vender só na loja. Eu vou fazer doces em caixas, em embalagens, embalando doce, colocando marca, e vou vender nos mercadinhos de bairro aí. Aí eu consigo um volume maior, eu começo a entrar nos supermercados menores. Cresço mais o volume, e aí, para eu entrar nos supermercados, hipermercados, não vou vender só para Taubaté. Agora eu já tenho que ter uma visão de Brasil já, de Estado. Então eu vou ampliando o tamanho desse mercado até que eu tenha um volume tal que me interessa vender também no mercado internacional. Então eu vou estar oferecendo mercadinhos, certo? Eu posso fazer esse trabalho sozinho. Só que chega um momento em que eu passo a utilizar intermediários. Então eu vou vender para revendedores, tá certo? Que é o mercado, que é o supermercado e tal, que ele vai comprar em volume e vai pulverizar para os compradores finais. Eu posso montar uma agência de relações públicas, atuo no mercado de Taubaté, né? Fornecendo minha assessoria para pequenas empresas que compram minha assessoria para melhorar o desempenho delas, que podem ser, então, os produtores, podem ser os revendedores, podem ser os governos. Né? Então, eu vou estar vendendo para alguém que não vai consumir o meu produto, até porque é um serviço, mas ele vai usar o meu serviço para melhorar o desempenho da empresa dele. Tá? Então, primeiro dos mercados, mercado consumidor ou mercado de bens de consumo. O mercado de bens de consumo,
é o mercado para produtos e serviços que são adquiridos ou alugados, você pode comprar ou alugar, né, por indivíduos ou famílias para uso pessoal, não comercial. Então, se eu tenho um bar e faço um contrato com a NET para ter televisão no bar, aí não é mais um contrato de bem de consumo. Existe um tipo de contrato diferente que a NET faz, por exemplo, com quem vai usar a programação da NET para atrair público para o bar dele. Então, olha aqui, mercado de consumo tem um comportamento. A NET, quando vende para um bar, é relação de NET com um produtor. Um bar é um produtor de serviços ali, de alimentação e tal, que vai usar a televisão e os filmes, os jogos, para chamar público para aquele bar. Tá? O mercado consumidor é um mercado abrangente, porque todo mundo, a partir dos seus 4, 5 anos, 3 anos, já começa a influenciar no mercado consumidor. Antes disso, a criança não tem consciência ainda, influencia praticamente nada nos produtos que estão à sua volta. Né? Mas a cada dia que passa vai ficando mais precoce isso, porque os pais acabam dando o celular para a criança brincar, então ele já começa a aprender a circular pelo celular, e isso vai aumentando a velocidade com que a criança começa a ter suas próprias vontades. E a partir do momento que ela influencia na compra de alguma coisa, ela já faz parte do mercado consumidor. Ela pode não comprar, não tomar a decisão, mas ela influencia os pais na hora de escolher os produtos que vão ser adquiridos para aquela criança. É um mercado heterogêneo, porque tem de tudo. Tem pessoas com muito dinheiro, tem pessoas sem dinheiro nenhum, tem pessoas com muita cultura, outras sem nenhuma cultura, pessoas com uma estrutura familiar forte, outras sem estrutura familiar, ou seja, é heterogêneo. Como é que você faz para agradar um mercado heterogêneo? Então, primeira dificuldade quando eu trabalho com o mercado consumidor é saber que ele é heterogêneo. Ele é subjetivo e irracional na tomada de decisão. Certo? Ele não tem. O mercado consumidor não é um mercado em que todo mundo toma decisão olhando a relação de custo-benefício, olhando qual vai ser a influência na família daquela compra ou daquela aquisição qualquer e tal. Ele é influenciado muito por aspectos subjetivos e irracionais. O exemplo que eu sempre dou, né? Que eu posso comprar uma calça jeans, toda padrãozinha, sem rasgo nenhum, pensando em durabilidade, e eu pago menos de R$ 50 numa calça jeans lá no mercado municipal. Só que ela não tem uma marca famosa, ela não tem um corte famoso, não tem um acabamento famoso, é uma calça jeans. No conceito mais simples de quando ela foi criada, que era para ser alguma coisa versátil, durável e assim por diante. Só que é tão subjetivo o mercado consumidor que, por apelo de marketing, eu consigo influenciar as pessoas para tirar o conceito de calça jeans é durável, fazendo com que as pessoas paguem muito mais por uma calça que foi lavada, batida com pedra, rasgada e tal, e cuja etiqueta eu coloco uma marca famosa e a pessoa então se dispõe a sair na rua com uma roupa totalmente destruída, né? E cuja lavagem vai destruir ainda mais, então ela vai durar muito pouco e pague muito caro. Isso, numa avaliação racional,
denota uma irracionalidade, né? Uma subjetividade, motivado por desejo de estar na moda, desejo de ser aceito pela sociedade, desejo de ter uma roupa que as pessoas acham, como se diz, exclusiva, porque tem uma marca e é cara, poucas pessoas têm acesso. Então, isso aí acaba levando as pessoas. Esse subjetivismo e irracionalidade do mercado consumidor é que faz o mercado mover. Se todos comprassem só os bens necessários, aceitassem viver como iguais, o mercado seria menos competitivo, certo? Imagina que as pessoas, à medida que vão melhorando sua condição de vida e ganhando mais dinheiro, elas têm uma necessidade natural de se diferenciar das outras pessoas. Então, se diferencia pela roupa que usa, pelo restaurante que frequenta, pelo carro que tem, pela casa onde mora, pelo condomínio onde mora, pelo apartamento que mora, cidade onde mora, pelas viagens que faz, né? Agora, tem um caso interessante. A Inglaterra, ela ainda é uma monarquia, né? E as pessoas na Inglaterra, em muitos locais, não são donos dos seus imóveis. Eles compram a concessão por 200 anos, 300 anos. Então, eu vou lá e compro aquela concessão. Compro de quem essa concessão? Da família real. E vou viver naquela casa, meu filho vai viver, eu vou passar de pai para filho e tal. Só que quando vencer os 300 anos, a casa volta para a família real. E quem estiver lá vai ter que renovar essa concessão e pagar por isso. Tá certo? Acontece isso no mercado imobiliário, né? Eu tenho um terreno num lugar muito valorizado e eu não vendo o terreno. Aí chega uma loja e fala, ó, eu quero alugar o terreno por 30 anos, 40 anos. Eu vou construir lá e daqui 30, 40 anos, se não renovar o aluguel, você fica com o imóvel no seu terreno, certo? No caso da Inglaterra, a monarquia lá detém o domínio sobre várias regiões e aí as pessoas não são donas dos seus imóveis. Outra característica é que as casas na Inglaterra são muito padrões. Inclusive, se mostra lá sempre que muda o primeiro-ministro, né? O cara entrando na casa, número, não lembro o número e tal. E você olha e fala, pô, é uma casa que aqui no Brasil se considera uma casa muito simples. Por quê? Porque ela não tem nem varanda, ela não tem nem jardim. A porta é direto na rua. Então, você entrou na porta, você está dentro da casa. Tá certo? Então você fala, pô, mas o primeiro-ministro da Inglaterra mora numa casa como essa. Por quê? A questão de imóvel na Inglaterra é uma coisa que não tem a mesma conotação que tem no Brasil, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Em que onde você mora define o seu status social. Ok? Pra vocês terem ideia, na região de Aspen, nos Estados Unidos, foi criada uma lei para limitar o tamanho das casas, porque cada um que ia para Aspen queria fazer uma casa maior. Então fazia casa de 5 mil metros, aí chegava outro, fazia casa de 10 mil metros, outro fazia de não sei quanto, chegava um momento e falava, pera lá, não pode. A maior dimensão de casa que pode fazer aqui é X mil metros, e não pode fazer mais do que isso. Porque a pessoa ganhava mais dinheiro, para demonstrar que era mais rica, ela construiu uma casa maior, tá certo? Tem até um livro bem interessante, que chama, eu não me lembro o nome exato, depois eu lembro, que faz uma comparação do comportamento do homem em relação aos animais, né? Então, por que que o homem, bicho homem, né? Homem, mulher, não estou falando em gênero.
Por que que ele tem determinados comportamentos? E nesse livro, o cara faz comparação com os animais, comportamento do animal. Tá? Então, um dos comportamentos é esse. À medida que eu evoluo, para eu satisfazer o meu próprio ego, eu tenho que mostrar para as outras pessoas que eu sou melhor do que elas, que eu tenho mais do que elas. E como demonstra isso? Por meio do diferencial de bens. E por esse diferencial de bens acaba acontecendo o quê? As pessoas pagando muito mais caro porque tem uma marca agregada, porque tem uma coisa que torna aquele produto único, ou cujo conjunto de pessoas que pode adquirir é muito pequeno. Ok? Então, o limite são os produtos de extrema diferenciação, né? A obra de arte, por exemplo, você pega um quadro lá de 30 por 40, só que é do Van Gogh, vai para leilão e é vendido por 30 milhões de dólares, por 50 milhões de euros e tal. Por que isso? O valor daquilo está em ser uma obra única. E quem tem dinheiro quer ter acesso a isso para falar, olha, eu tenho alguma coisa que ninguém tem. E muitas vezes fica lá dentro de um cofre, tá certo? Porque é tão atrativo que não pode deixar à vista, porque senão os próprios funcionários da empresa, da casa lá, acabam ficando tentados em fazer uma cópia e substituir o que a gente vê em vários filmes. Né? Agora tem coisa do tipo, pessoas pagando fortunas para fazer viagem interplanetária. Né? Eu tenho dinheiro, eu vou fazer uma coisa que ninguém pode fazer. Então, isso tudo é que denota essa complicação do mercado consumidor, que amplia o subjetivismo e a irracionalidade. O mercado consumidor ele é influenciado por fatores comportamentais, sociais, sociológicos, status, ciclo de vida pessoal e profissional. É influenciado por tudo, porque nós estamos lá dentro. Né? É um mercado que cresce constantemente. À medida que a população do mundo cresce, o mercado cresce. Então, a cada dia, se um problema, né? Porque China e Índia entraram num processo de crescimento que agora qualquer percentual de crescimento que eles têm influencia o mundo inteiro. Que a China tem lá 2 bilhões e não sei quanto, a Índia também. Então, se ele tiver 1% de crescimento, já é uma influência enorme no mundo, porque os dois sozinhos têm mais de 50% da população do mundo. Então, o mercado cresce constantemente. É um mercado que abriga todas as diferenças sociais e econômicas. Então, eu posso trabalhar focado na classe AAA, que é aquele 1% de multimilionários e tal, do mundo, né? Posso trabalhar com o grande percentual de classe E, F, sei lá, classe mais baixa, que o volume de pessoas que fazem parte dessa classe é muito grande. Então, olha só, se eu foco em trabalhar na classe que tem mais dinheiro, eu vou ganhar dinheiro vendendo poucos produtos, mas com alto preço, alta margem de lucro, ganhando muito. Eu ganho pela margem de lucro. Quando eu resolvo atuar nas classes mais baixas, eu tenho que vender produtos baratos e vou vender para muita gente, então eu tenho que ter uma capacidade operacional para produzir, distribuir, vender muito maior do que quem está trabalhando aqui em cima. Né? Eu sou um pintor, fiquei famoso antes de morrer, são poucos, né? Picasso foi um que ficou famoso antes de morrer, e eu vou lá, fico um ano, faço uma obra só. Fico um ano para pintar e tal, cheio de mudanças, mudo meu estilo, fico um ano. Aí faço o leilão daquela obra
e já ganho uma fortuna que me permite ficar o resto da vida sem fazer mais nada. Só que não vai acontecer isso, porque como eu sei que se eu for lá e fizer outra obra, que eu já sou famoso, eu coloco para vender e vou ganhar dinheiro de novo, por que eu vou guardar dinheiro? Eu vou gastar, certo? Já no outro lado, né, eu vou fazer quadro também para fazer decoração em residência, certo? Aí eu contrato lá uns desenhistas para fazer e eu vou multiplicar esses quadros, tamanhos variados e tal, e vou vender como gravura para a pessoa moldurar e colocar na parede. Poxa, eu vou ter que vender milhares, porque a margem de lucro que vai me dar é pequena, porque não tem arte ali. A pessoa não está comprando por ser um produto único, está comprando para decorar. Né? Assim como, indo para um caso mais simples, você vai numa boutique. O que a boutique oferece? Um produto ali que você não vai encontrar em outro lugar. Você compra um vestido lá, você espera que você não vai encontrar em outro lugar. O fim de uma boutique é você pagar caro lá 2.000, 3.000 num vestido, uma mulher, né? E vai numa festa em São Paulo e descobre que a fábrica fez aquele vestido, vendeu para uma loja em Taubaté, outra em São Paulo, outra no Rio. Por coincidência, vai numa festa em São Paulo, tem uma outra pessoa com a mesma roupa. Você está pagando caro para ser único. Ah, não estou preocupado em ser único. Você vai na C&A, na Riachuelo, e vai pagar muito mais barato no produto, tá certo? Só que para a Riachuelo ganhar dinheiro, para a C&A ganhar dinheiro, ela vende milhares, milhões de peças, ganhando pouco em cada uma e ganhando dinheiro. Então, vocês, como profissionais de relações públicas e jornalismo, vão buscar diferenciar o seu serviço para tentar ser o escolhido por quem tem condições de pagar mais caro. Né? Então, eu me especializei em fazer relações públicas de milionário. Vou ser o assistente do milionário. Vou cuidar da vida dele. Vou receber os convites para as festas que ele vai. Vou escolher qual é a rotina de final de semana dele, que roupa ele vai usar. Vou ser relações públicas de uma pessoa. Só que uma pessoa que ganha 10 milhões de dólares por ano, um jogador de futebol, sei lá, né? E aí você vai receber compatível com o que o cara ganha. Certo? Daí você está fazendo serviço para uma pessoa só e está ganhando lá 1 milhão por ano, sei lá, 2 milhões por ano. Né? Por quê? Porque você conseguiu vencer essa cara e ser reconhecido pela elite. Ou você vai ficar trabalhando nas pequenas empresas ali, prestando serviço e trabalhando pela média, pelo valor básico. Né? Então, nota, vale para tudo. As diferenças sociais estão aí e vale tanto para pessoas como para empresas. Mercado consumidor e de bens de consumo, né, em virtude do tamanho desse mercado, da segmentação que ele tem, né, diferenças, grupos diferentes dentro do mercado, das características geográficas, se faz necessário, então, para a gente organizar o seu entendimento. E aí, inicialmente se falou em 4 Os, então se pega a literatura que fala em 4 Os. Depois ampliaram para 6, que é a tradução desses 4 ou desses 6 Os, está aqui, né? Então eu tenho que conhecer, entender o mercado segundo os objetos que esse mercado
consome. Segundo os objetivos almejados, visados pelos compradores de bens de consumo. Pela organização de compra desse consumidor, como é que ele se organiza para comprar? Quais são as operações que o consumidor executa para efetuar uma compra? Em que ocasião o consumidor compra? Em que local ou locais, né, onde a compra é realizada? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né, cada um desses itens aqui, ok? Então, ó, o primeiro deles, o objeto do mercado consumidor. Então, o que é isso? Ó? Eu preciso ter alguma classificação no enorme número de produtos e serviços para poder até entender o que o mercado está querendo. Então, a primeira classificação que a gente faz aí é a classificação segundo a duração da satisfação da necessidade. Então, eu tenho uma necessidade. Tenho a necessidade de proteger o meu pé para praticar esporte. O que protege o pé para praticar esporte é um tênis, uma meia, né? Agora, quanto tempo a meia e esse tênis vão satisfazer a minha necessidade de proteger o meu pé para praticar esporte? Ele é descartável? Eu compro, uso e jogo fora? Não. Ele é durável? Eu vou usar várias vezes. Então, esse tipo de classificação denota essa característica. Quanto tempo vai me satisfazer a necessidade? E aí, olha só como o mercado é complicado. Vamos pensar aí no celular, né? O celular é um bem que satisfaz a necessidade, deveria ser por longo prazo, né? Porque eu preciso de um aparelho que vai receber chamada e vai fazer chamadas. À medida em que as empresas foram agregando funcionalidades nos celulares, as empresas foram tornando os celulares, de uma certa forma, menos duráveis do que aquele telefone tradicional que tinha na casa da gente, né? Me lembro que moleque, meus pais compraram o telefone e a gente nem se preocupava se o telefone era bonito, feio, preto, azul, amarelo. Ele era uma ferramenta que estava ali no canto, tocava, a gente atendia, ou se precisava ligar para alguém, a gente ligava e falava. À medida que o celular, primeiro passou a ser móvel, então não é mais um telefone na casa, cada pessoa da casa tem o seu. Certo? Aí ele tira foto, ele grava, agora acessa redes sociais e vai ampliando. O que acabou sendo possível fazer? Como as pessoas começaram a ficar cada vez mais dependentes dessas novas funcionalidades que os celulares vão oferecendo, o produto que era durável, que podia ficar anos com ele, dezenas de anos, décadas, como era o telefone lá na origem, ele passou a ser um bem com menor duração. E para os produtores de celulares, quanto mais perecível for, melhor. Você acabou de comprar um aparelho, daqui a pouco solta um com funcionalidades um pouco diferentes e você já está insatisfeito com o que você tem, desejando trocar. Por que as pessoas não trocam? Porque não tem dinheiro para isso. Agora, aquelas pessoas que têm condições financeiras, é só soltar uma versão nova, ela substitui a antiga pela nova.
É só aquela pessoa que pode até não ter condições financeiras, mas que é solteiro, que tem alguma renda e precisa estar, por necessidade pessoal, né? Precisa estar na frente das outras pessoas. Então, quando sai um aparelho novo, ele vai lá, financia em 10 vezes. Agora até as lojas aceitam o celular antigo em troca, pagamento, né? E ele está sempre pegando o mais moderno, ele nunca é dono, né? Porque ele faz em 10 vezes, quando ele está acabando de pagar, lança uma nova versão, ele compra de novo. Aí vai pagar mais 10 meses, está acabando, compra outro e vai. Então ele está praticamente alugando o aparelho. E aí existem até hoje lojas que fazem isso, né? Ela faz como se fosse um aluguel mesmo, que depois de tanto tempo você pode ir lá e trocar por outro e continuar pagando, certo? Então você fica dependente disso, né? Isso aí chama obsolescência programada, em que o produto que é durável, ele diminui a vida dele de forma programada para que a pessoa seja obrigada a comprar, né? A Apple, por exemplo, o iPhone, ela vai para cada nova versão oferecendo com maior capacidade de memória e de processamento. E os programadores de apps precisam adaptar os seus apps para as novas máquinas, tá? E os apps, os aplicativos, vão ocupando mais memória, de tal forma que, com o tempo, os celulares de versões anteriores vão perdendo a capacidade de atualizar seus aplicativos. Então você é meio que impelido a trocar de aparelho por um aparelho mais moderno, né? Então ela força essa obsolescência. Você não troca porque o aparelho quebrou, não troca porque o aparelho desgastou. Você troca porque ele já não funciona mais com os aplicativos que precisam de memória maior. Você fala assim, poxa, um exemplo, outro exemplo. Por que que um aparelho tão caro não encontraram solução ainda para fazer uma tela que não quebre? Por que que a tela é tão frágil no aparelho? Será que não tem tecnologia para fazer uma tela mais resistente, plástica, sei lá? Provavelmente tem. Mas se eu estou querendo diminuir a vida útil do aparelho para forçar as pessoas a ficar comprando constantemente, né? Porque senão é o seguinte, eu produzi, entreguei aparelho para todo mundo, vou ficar anos sem ter que produzir de novo. Para eu continuar produzindo em alta quantidade, eu preciso que as pessoas troquem. Então, muito provavelmente, o não achar solução para não quebrar a tela do celular esteja associado a essa obsolescência programada aí, que é o seguinte, você quebra, o preço para trocar é tão alto que você começa a ficar, você continua usando o aparelho com aquela quebra. Só que toda vez que você olha para ele, você fala, puxa, aparelho quebrado. É a tela. Mas você olha para ele, está quebrada a tela. Então aquilo vai mastigando na sua cabeça e mesmo ele continuando funcionando, vai embutindo na sua cabeça uma necessidade de trocar. E não trocar a tela, porque a tela custa caro. Então eu vou trocar o aparelho. E com isso eu alimento esse mercado de consumo em que a subjetividade, a irracionalidade vai levando as pessoas a serem dependentes do consumo. Então, essa classificação em que leva em consideração a duração da satisfação da necessidade, né, ela é dividida em três. Então, eu tenho bens duráveis, que são bens tangíveis, produtos tangíveis que você pega, né, que ele existe, que normalmente tem durabilidade para grande período de tempo. Roupas, eletrodomésticos, etc. Olha só, roupas está aí, então vamos pensar na roupa. Vamos voltar à calça jeans.
A concepção, se for olhar a história, né, da Leves lá, que foi quem fez a calça jeans, a 501, que é tradicional, com botão ainda e tal, qual era a concepção? Durabilidade. Sujou, joga para lavar, põe para secar, não tem que passar, não tem que fazer nada, põe no corpo, sai com ela e ela vai durar. A pessoa tinha uma calça, né? Por exemplo, eu quando viajo, né, vou com uma calça jeans e levo uma bermuda. Ah, mas e se acontecer? Não, se acontecer alguma coisa, eu vou lá e compro outra. Hoje o preço permite que você não tenha que ficar levando sua roupa. Levo camisas, camisetas e tal, mas calça uma só. Uma vez por semana, paro numa lavanderia, põe uma bermuda e lavo a calça. Põe no corpo, tá pronto. Simples. Não estou preocupado com a moda. E a calça foi concebida para isso. Só que nós temos outros produtos que são da moda, né? Mulheres, principalmente, compram as blusinhas da moda, os vestidinhos da moda, que muda a cor, muda modelo e tal, e isso dura no inverno, depois tem outra no verão. Só que a roupa do verão desse ano, o ano que vem, já a maioria, se seguiu moda, já não está mais na moda, porque mudou cor, mudou modelo, e vai forçando a pessoa a ter pelo menos 2 momentos de troca de roupas por ano, no inverno e no verão. Mas ainda é durável. Eu vou usar todo o verão aquela roupa, todo o inverno. Só que daí, você pega, por exemplo, a Zara. A Zara, né? Z-A-R-A, tá certo? A Zara criou um estilo de produção no mundo que ela tenta copiar o mais rápido possível os produtos de grife e soltar 12, 10, 12 coleções por ano, né? Ó, pessoal, só um minutinho, eu já volto. Me chamaram aqui, eu tenho que resolver um negocinho, já volto. Não vou nem parar nada aqui. Voltei. Estava aqui, ok. Então, olha só. O desejo das empresas é cada vez mais tornar roupas, no caso da Zara, por exemplo, 10, 12 coleções por ano. Então, com isso, ela sempre, se você estava acostumado a ir no inverno e no verão comprar roupa, a Zara quer que as pessoas vão 10, 12 vezes por ano conhecer as novas coleções dela. E ela coloca as lojas, você pega a rua lá em Milão, que só tem loja de estilista. No meio delas tem uma loja da Zara. Enquanto a loja do lado cobra 1.000 € uma roupa, a Zara cobra 100 €. E ela está procurando copiar o mais rápido possível roupas parecidas com aquelas novas que foram lançadas pelos estilistas. Essa regra não funciona muito no Brasil, porque a gente está fora da distância, né? Agora imagine a Europa, que é tudo pertinho, e os grandes centros, como Estados Unidos, em algumas regiões, Japão e tal, que recebem coleções, 12 coleções por ano da Zara. Eletrodoméstico. Pô, eu lembro quando eu era pequeno, moleque, que a geladeira que minha mãe tinha, acho que era mais velha que eu, né? Você comprava uma geladeira e ficava a vida inteira com ela praticamente. Quebrava, era tão cara a geladeira nova, quebrava, você chamava o mecânico lá para fazer a manutenção da geladeira e ficava com ela. Hoje são descartáveis.
tá certo? É mais barato você descartar e comprar outra do que reformar. Então, tudo isso é porque o mercado está fazendo com que o consumidor, mesmo para bens duráveis, que é para durar, diminuir essa durabilidade. Não é mais para durar décadas, é para durar anos em alguns casos, meses em outros, mas mesmo assim continua sendo bem durável. Os bens não duráveis, né, são bens tangíveis que você pega, que ele tem, ele existe como produto, né, e que são consumidos em um ou poucos usos. Então, por exemplo, eu vou comprar um refrigerante. Eu comprei a garrafinha de refrigerante, tomei, acabou. Ah, comprei a de 2 litros. Tomei em 2, 3 dias, acabou. Se não acabar, o tipo de embalagem é tal que depois que você tirou a tampa, ele vai perdendo gás, depois de um certo tempo, ou você descarta ou toma sem gás. Mas ele tem um tempo ali que ele vai viver. Sabonete, sabão, né? Você, cada vez que você usa ele, você está desgastando e ele vai sendo consumido. Carne, você compra e come, acabou. Então, são bens, você tem ele fisicamente, mas ele vai ser consumido ao longo do tempo, né? E, por fim, a classificação de serviços. Então, enquanto os outros dois eram bens físicos, tangíveis, você tem a terceira classificação, que são os serviços, que são atividades, benefícios ou satisfações que são vendidos sem entrega de um bem físico, né? Então, eu vou cortar cabelo, o que eu vou pagar é pelo serviço, por aquele tempo que a cabeleireira ou o barbeiro ou sei lá quem vai estar dedicando a cortar meu cabelo, pagando pelo serviço. Consertos em geral, mecânico, levo o carro para fazer uma manutenção, levo para fazer o balanceamento de roda, levo para lavar o carro, e assim por diante. Então, primeira classificação dos objetos do mercado consumidor, eu tenho bens duráveis, não duráveis e serviços. Uma segunda classificação é a classificação segundo o acesso aos bens e serviços, que é baseado nos hábitos de compra do consumidor. Então, enquanto o outro, eu estava classificando o produto e o serviço pelo tempo que ele vai dar de satisfação, né, voltando, né, o serviço. Cortou meu cabelo, eu olhei no espelho, gostei, satisfez. Não gostei, não satisfez. Mas amanhã, ou daqui uma semana, eu posso falar, poxa, já estou precisando fazer outro corte aqui. Só que você fala, pô, vou cortar toda semana, é caro. Mas quem tem barbeiro particular, por exemplo, o presidente da República, o ministro do Supremo e tal, tem barbeiro particular. Se ele quiser todo dia chantar lá, chama o barbeiro. Estou aqui trabalhando, vem o barbeiro oficial do presidente e vai cortar 2 pontinhas que apareceram ali. Todo dia. Ele não precisa ter cara diferente. Todo dia ele mantém o cabelo dele igual. Quanto, então, ao hábito de compra, os bens são classificados em bens de conveniência. Então, o que é isso? Bens de consumo em que o cliente adquire com frequência, imediatamente e com o mínimo de esforço de comparação e de compra. Exemplo, cigarro. Quem fuma, cigarro é tabelado. Ele chega em qualquer lugar, pega o cigarro, vai pagar. Jornais, né? Vou chegar na banca lá, nem tem mais, acho. Nunca mais vi jornal, nem sei se faz ainda, né? Vamos falar em revista. Chega na banca e compra a revista. É conveniente. Por exemplo, as bancas, por que elas ficam na beira da rua, em praça? Por quê? Porque
Eu estou passando de carro, parei, abri a janela, falei para o cara, tem revista tal? Tem. Ele me dá, eu pago, é um drive-thru ali, que é conveniente. Por que chama loja de conveniência aqueles bares, aquelas lojas que têm posto de gasolina? Por quê? Posto de gasolina é um lugar que você vai parar para abastecer o seu carro. Vamos supor que você está na estrada, está acabando o seu combustível, você para num posto, vai abastecer. O seu objetivo é ser o mais rápido possível para já seguir viagem. Deu fome, eu não vou parar para jantar. Eu entro na loja de conveniência, compro um sanduíche, um chocolate, um refrigerante, água, sei lá, volto para o carro e vou viajar. É conveniente por causa disso. Agora, olha que legal. Como você não vai ficar comparando preço, você não vai fazer sua compra mensal ali, você acaba pagando caro. Sempre cito aqui em Taubaté que nós temos aquele posto Petroval ali, né? Uma pessoa que está vindo na Dutra, viu que está sem combustível, tem a placa lá Petroval, ele entra ali, sai da Dutra, entra naquele desvio ali, para no posto Petroval. Se ele tiver com alguma fome e tal, se ele sair do carro e for na loja de conveniência, pegar um sanduíche, um refrigerante, ele vai pagar, sei lá, 4, 5 reais no refrigerante, 10, 15 reais no sanduíche. Na mesma distância da bomba para a loja de conveniência, ele pode ir ali no Compre Bem, supermercado, e vai pagar 2 reais no refrigerante, 1 real, sei lá, e vai lá na padaria do supermercado e vai comprar um pão, fazer um sanduíche e pagar preço de custo. Qual a diferença? A conveniência. Quando eu compro por conveniência, eu não estou muito preocupado no custo. Eu sempre lembro que meu filho comentava que ele e os amigos iam no shopping e para economizar, eles iam no supermercado do shopping e comprava refrigerante, comprava outras coisas, sentava na área de alimentação lá e comia barato. Por que vai sentar no restaurante e pagar caro? Tal? Faziam isso, né? Então, dependendo da quantidade de dinheiro que você tem, se ser mais econômico ou menos, você encontra soluções para fazer coisas que outros fazem a menor custo, certo? Então, loja de conveniência tem a ver com essa classificação de bens de conveniência que são, você vai encontrar na loja de conveniência um aparelho de celular para comprar? Não, porque ninguém vai comprar aparelho de celular por conveniência. Vai encontrar um pneu para o carro para comprar? Não, não é em loja de conveniência, porque você vai comparar preço, vai ver marca e tal, tal, tal. Então, não é. Ali tem coisas que você compra por impulso, por necessidade imediata e que não vai afetar seu orçamento, porque você vai comprar um só, né? Diferente do supermercado. Eu vou, por exemplo, para comprar suco para a família inteira, então vai ser para o mês, compra do mês. Totalmente diferente de entrar numa loja de conveniência e comprar uma garrafinha de suco, que muitas vezes custa na loja de conveniência o que custa uma embalagem de 2 litros de suco de laranja, por exemplo. Segunda classificação são os bens comparáveis. Então, são os bens de consumo que o comprador, no processo de seleção e aquisição, compara a conveniência, qualidade, preço, estilo. Então, a maioria das nossas compras se enquadra nos bens comparáveis. Maioria. Por quê? Porque eu vou sempre despertar a necessidade para comprar alguma coisa, vou levantar as alternativas, vou comparar as alternativas em relação à beleza, a tamanho, a cor, a
durabilidade, preço. Vou comparar, e tem várias motivações para isso, que está no próximo tema nosso, que é objetivos quando o consumidor compra. Vou comparar, vou escolher e vou comprar. Então, a maioria das nossas compras se enquadra nisso. Então, tem mobília para casa, carro, roupa, celular, sapato. Eu vou comparar. Inclusive, o serviço de cabeleireiro, você vai fazer comparável. Pô, mas aquela pessoa paga uma fortuna naquele cabeleireiro. Ela escolheu. Ela viu as opções que tinha. Esse aqui é barato, mas não é conhecido. Esse aqui é caro, conhecido. Eu estou disposto a pagar mais caro para poder falar que corto no cabeleireiro X? Ou vou pagar barato e não interessa para ninguém onde eu corto? Então, a maioria das nossas decisões de compra está em bens comparáveis. E, por fim, os bens de uso especial. Então, o que é isso? São aqueles bens de consumo com características únicas ou com forte valor de marca. Então, para o qual, né, um grupo significativo de compradores está disposto a fazer um esforço especial para adquiri-los. E aí entra aquelas coisas únicas. Então, eu escolhi a marca Ferrari, mas podia pôr Maserati, Rolls-Royce, Jaguar, né? São obras de arte. A pessoa não paga pelo produto, mas paga muito pelo que o produto representa. Poucas pessoas conhecem a marca Zippo, né? Alguém sabe o que é Zippo? Sim? Alguém quer falar? Sabe o que é a marca Zippo? Não. Não é isqueiro? Não sei. Não é de isqueiro? Isqueiro. É isqueiro. É isqueiro. Então, tem gente que coleciona isqueiro, né? Então, ele tem lá e compra por catálogo e tal, é uma marca internacional aí, e o cara tem lá coleções de isqueiro Zippo. Então, formatos diferentes, cores diferentes, o Zippo no modelo clássico de quando foi fundada a fábrica, e daí a pessoa tem coleção. Então, as coleções são bens especiais. Roupas de grife, né? Tem gente que tem lá um vestido do Versace. Acho que é esse o nome. Certo? De vez em quando usa aquele vestido, quando sai, pô, tá vestido, tá, grife. E daí tem alguns produtos especiais que são especiais por característica, né? Por exemplo, vestido de noiva. Em sã consciência, com a representatividade que tem o vestido de noiva, que representa pureza e tal, mesmo que a pessoa case mais de uma vez, deveria casar com o vestido de noiva branco só uma vez. Né? Não acontece isso porque acabou essa representatividade, então a pessoa casa 10 vezes, casa de branco nas 10 vezes. Mas seria um produto especial, tanto que custa caro, é tão caro que muitas vezes você tem 3 opções, né? Você compra o vestido, paga caro por ele, guarda na caixa, pensando que um dia vai olhar para ele. Daí o dia que olha, está com traça, está amarelo, sei lá o que acontece. Vira um elefante branco para ficar guardando em casa para o resto da vida. Ou você aluga. Daí o aluguel, você fala, puxa, mas eu estou usando uma roupa que já usaram e tal. E aí tem a opção terceira que as lojas fazem, que é o seguinte: você escolhe, a loja faz para você, ao invés de você pagar o vestido total, você paga menos, não muito menos, mas paga menos.
Só que daí você usa e entrega na loja. Você usou a primeira vez, mas depois a loja vai alugar para outras pessoas, certo? Então, são produtos especiais que, em sã consciência, se fosse uma decisão racional, né, o melhor era alugar mesmo. Só que o lado subjetivo pesa e as pessoas querem o que representa o vestido e assim por diante, certo? Então, a primeira classificação dos produtos, ela passa por esses aspectos, né? E eu vou abrir para perguntas. Nós já temos aqui 22h17. Tá. Então, vou abrir para algumas perguntas e depois a gente passa para pensar. Eu não vou continuar nesse tema, eu vou pular e vamos falar um pouquinho de hierarquia de necessidade de Maslow para explicar algumas coisas que nós vamos ver no próximo tema, que são os objetivos de compra do mercado consumidor. Tá? Abrir para dúvidas, então. Quem tem alguma dúvida ou quer fazer algum comentário, é o momento. Se não tiver ninguém, eu vou escolher umas duas pessoas para falar. Quem? Opa, um sumiu, foi embora. Professor, posso falar? Claro. Eu acho bastante interessante o conceito de mercado, porque ele é, tipo, o fato de o senhor ter falado que ele é heterogêneo e abrangente, faz com que o mercado ele se force a se adaptar às pessoas. E também meio que faz com que o mercado pense como cliente. Aí meio que, tipo, ele pensando como cliente, ele consegue se adaptar ao que o cliente precisa necessariamente e consiga ser melhor, assim, tipo, faz com que o cliente escolha ela e não o concorrente. Eu acho esse conceito super interessante de marketing, assim. Acho legal, assim. É bem inteligente. E difícil também, mas é legal. Quem mais? Quem que... Nós estamos aqui em 6, 9 pessoas. Quem de vocês tem assistido os vídeos, tem aproveitado e anotado alguns detalhes que não pegou na hora da aula e tal? Quem quer comentar alguma coisa sobre isso? Oi, professor. Quem Isabela está aqui. falando? É Isabel. Isabela. Eu estou assistindo suas aulas, eu sempre faço várias anotações. Eu vou anotando as coisas dos slides e um pouco do que o senhor está falando para eu entender depois o que eu estou lendo. Aí, se eu deixei passar alguma coisa, eu vou buscar nos vídeos. Mas geralmente eu estou conseguindo pegar tudo pelas aulas mesmo. Tá bom. Você não está precisando, então, recorrer ao vídeo para completar a explicação, porque aquilo que eu estou falando aqui está sendo suficiente. É Muito isso? claro. Exatamente. Tá bom. Quem mais? Professor, uma coisa que eu faço bastante é a Sim. Lohane. Uma coisa que eu faço bastante é ver as aulas aqui e depois ler os textos da Rock Content, porque eles falam bastante sobre marketing, né? Então, eu leio alguns textos Texto deles da onde? da Rock Content. Ah, ok. E daí eu vejo algumas coisas que também complementam as coisas da aula e falam a mesma coisa que a gente aprendeu aqui, só que de uma maneira diferente também. Joia. Como diferente? O que que eles falam? Só para eu ter uma ideia, eu não conheço esse material. A Rock Content, eles falam sobre tudo de marketing e sobre as coisas que a gente faz nas partes digitais, né? E Certo. quando foi a primeira matéria sobre a parte dos 4Ps, e eles implementam algumas outras coisas também, e eles falam sobre... Eu fiz várias anotações deles, e quando eu fui entregar aquele primeiro exercício que a gente te mandou, com o resumo da aula, eu fiz também algumas anotações dentro desse resumo com esse resumo da Rock Content. Ah, legal. Joia. Mais um só e a gente continua?
A Vanessa saiu, então a gente estava em 9, agora estamos em 8. Vamos escolher aqui, eu vou escolher alguém. Rebeca. Rebeca, comente alguma coisa. Oi, professor. Como é que você está fazendo as aulas? Você tem conseguido Então, acompanhar por aqui? Tem assistido os vídeos? Como é que você está fazendo? Sim, então, normalmente, na verdade, eu tô fazendo isso em todas as aulas, né? Eu presto atenção aqui mesmo. Aí os slides que você coloca aqui, ou eu tiro print ou eu escrevo no caderno, mas normalmente eu tiro print, eu acho que é mais fácil pra mim. E eu só faço isso mesmo. Você falou pra gente fazer vários resumos das matérias das aulas que você dá. E normalmente eu faço, igual você falou na primeira aula mesmo, pra gente fazer o resumo do marketing, você deu ali pra gente o esquema e pediu pra gente escrever pra ver se a gente entendia. E basicamente é isso que eu faço mesmo. Eu não faço muita coisa, confesso, mas eu não faço em nenhum lugar, assim. Eu tento prestar atenção aqui, absorver e depois eu escrevo o que eu entendi. Tá joia. Uma dica legal é essa que a Lohane deu, pegar esse link aí desse material que ela tem lido complementar, viu, Lohane? Passar para o pessoal esse link aí, e Ok. quem sabe para completar a aula seria legal estar lendo alguma coisa também, né? Também ajuda a completar, tá bom? Ok. Nós vamos entrar no próximo tópico lá, que é, nós vimos objetos, e agora vamos ver objetivos, né? E eu falei que o mercado consumidor é um mercado muito heterogêneo, que é influenciado por aspectos sociais, aspectos pessoais, profissionais e assim por diante. Então, a base do pensamento mercadológico, apesar do marketing ter surgido até antes da teoria do Maslow, mas a teoria do Maslow, que é um psicólogo, né, da administração comportamental, ele ajuda a gente a entender efetivamente o que é o marketing. Então, as pessoas falam assim, o marketing, ele cria necessidade. O marketing, ele impõe verdades para as pessoas e tal. Tem uma linha dos estudiosos de marketing que aceitam até esse posicionamento de que o marketing cria necessidade. Mas são poucos. A maioria aceita a teoria do Maslow como aquela que explica efetivamente o marketing. E qual é essa teoria do Maslow? O Maslow escreveu uma teoria dizendo que existia uma hierarquia nas nossas necessidades. Então, a figura aí de uma pirâmide, né, de um triângulo, em que na base desse triângulo, que é a maior volume, eu tenho as minhas necessidades fisiológicas, que são relacionadas à necessidade que eu tenho de me alimentar e de saciar a minha sede. Então, para o Maslow, a primeira necessidade de todas as pessoas é de sobrevivência, e por isso ela precisa suprir as necessidades fisiológicas de matar a fome e a sede. Por que ele chamou de hierarquia? Porque para o Maslow, você não caminha em direção às necessidades superiores se você não tiver resolvido as suas necessidades inferiores. Se você não estiver totalmente saciado na fome e na sede, você não vai passar para a segunda necessidade. Então,
ele diz que você tem que saciar sua necessidade fisiológica para passar a ter necessidades de segurança. Que segurança é essa? A segurança de que você não vai passar fome amanhã. Que você não vai ficar sem condições de acesso à sua sobrevivência fisiológica. Então ele fala que quando você satisfaz a necessidade fisiológica, você passa a se preocupar com o dia seguinte. Tudo bem, eu não tenho mais sede, não tenho mais fome, mas e amanhã? Então, por exemplo, a figura de linguagem é você estar num deserto, com fome e sede, encontra um oásis. Aí lá no oásis tem água abundante. Você bebe água, mata a sua sede. Aí tem lá frutas, coco, sei lá. Você pega um coco, quebra, toma a água do coco, come o coco. Tal. Tem outro, banana, come banana e tal. Aí você saciou sua necessidade fisiológica. Aí você tem um dilema. Eu fico ali ou continuo minha jornada? O normal é você continuar a jornada. Você só entrou no deserto porque você tinha um objetivo a atingir. Se o seu objetivo era chegar no oásis, tá bom, atingir meu objetivo. Mas dificilmente esse vai ser o objetivo. Você está chegando, quer chegar em outra cidade, outro lugar. Então você tem que seguir viagem. Aí vem aquele medo. Pô, fiquei 3 dias sem comer nada, um dia, quase 2, sem água. Será que para frente não vai acontecer a mesma coisa? E aí eu tenho que saciar essa necessidade de segurança. E é a hora que eu vou tentar fazer o quê? Pegar aqueles gêneros alimentícios que durem durante algum tempo e fazer um acúmulo disso dentro de uma bolsa, dentro de alguma coisa, e vou levar isso. Vou pegar lá o cantil, a garrafa, sei lá o que eu tenho, e vou arrumar algum jeito de estar levando água. Porque eu tenho que garantir que eu não vou passar a mesma dificuldade que eu tinha de alimentação na continuação da minha jornada. E se eu for mais planejado ainda, eu vou falar, poxa, a chance de eu encontrar alguma coisa nos próximos 5 dias é pequena. Então, a minha ração de comida e de água, eu tenho que dividir de tal forma que eu não posso beber mais água do que aquela quantidade, senão vai faltar lá na frente. Não posso comer mais do que aquilo, senão vai faltar lá na frente. Quando eu sacio essa necessidade de segurança, aparecem as necessidades sociais. E daí é a sensação de pertencer a alguma coisa, de ser amado. Então eu preciso ser aceito num grupo. Poxa, eu não estou preocupado se eu vou participar de um grupo ou não quando eu estou com fome. Certo? Hoje, por exemplo, antes daqui, eu estava numa reunião online do conselho do clube. E está tendo uma inadimplência enorme no clube, gente pedindo trancamento, afastamento do clube, porque o clube não pode ser frequentado. E a pessoa está preocupada em fazer reserva, porque não sabe quanto tempo vai ficar essa situação e se vai faltar dinheiro para comer. O clube é uma necessidade social, que ela só continua sendo importante se eu tiver garantido as fisiológicas e as de segurança. Quando eu satisfaço minhas necessidades sociais, sou aceito no grupo, sou respeitado e tal, aí passo a ter necessidades de autoestima e do ego. O que é isso? É eu olhar no espelho e falar, tô bem. É eu estar satisfeito com o meu conhecimento, com a minha cultura, com aspectos muito mais ligados a meu ego do que o que as pessoas pensam. E segundo Maslow,
Quando eu tenho essas 4 primeiros níveis de necessidades satisfeitas, eu vou ter necessidades de autorrealização, que é autodesenvolvimento, né? Que é aquilo superior, certo? Então, você fala assim, poxa, nós tivemos uma aluna no jornalismo que tinha 80 anos, sei lá. O filho dela só conseguiu fazer jornalismo já com 50 e tantos anos. E aí a mãe falou, pô, você vai? Eu também vou. Também sempre quis ser jornalista e tal. Era o filho com 50 e tantos anos e a mãe com 70, 80 anos. Aí se pergunta, pô, por que essa senhora está querendo fazer jornalismo? Né? E ela não estava querendo fazer jornalismo porque aí ela ia construir a carreira profissional dela como jornalista. É o seguinte, quando ela era jovem, imagina, ela já teve aula aí na comunicação há uns 15, 20 anos atrás. Então, isso dá 2000, antes até, 1990 e alguma coisa. Ela já tinha 70 anos, então ela era de 30. Com 18 anos, década de 40, 50. Será que ela tinha apoio da família para fazer jornalismo? Não tinha. A mulher nem estudava direito, década de 40, 30, 50. Então, ela não teve oportunidades. Só que ela criou a família dela, provavelmente ficou viúva, mas tinha uma condição de vida que garantia as necessidades fisiológicas, não enxergava com aposentadoria, sei lá, que ia passar dificuldades no futuro. Socialmente estava bem resolvida, porque com 70, 80 anos você já não está muito preocupado se está sendo aceito ou não em algum grupo. Já reconheceu que está velho mesmo, então a autoestima não vai afetar muito a vida. Poxa, vou me autorrealizar. Pô, mas você estuda 4 anos, você pode morrer no final. Não, posso morrer no meio. Mas eu não estou fazendo por outras pessoas, estou fazendo por mim. Então, a autorrealização é aquela que você faz sem pensar em tirar proveito daquilo, a não ser de você mesmo ficar satisfeito por ter vencido algum obstáculo. Então, a teoria do Maslow é muito legal, né? Ele explica um monte de coisa. Só que ele tinha uma falha. E a falha está na palavra hierarquia. Então, ele foi criticado pela pirâmide, pela hierarquia. E o que perdurou na teoria do Maslow foram as 5 necessidades, só que ele mesmo reconhece depois que não é uma hierarquia. Existe uma coexistência das 5 necessidades permanentemente na vida das pessoas. E a representação passou a ser essa aqui, ó. Esquece as linhas, pensa só nos retângulos aí. Necessidade fisiológica, de segurança social, estima e autorrealização, elas existem em paralelo o tempo todo para todos nós. O que muda é a intensidade de cada uma delas. Então, vamos dar um exemplo aqui. Vocês, universitários, acabaram, vocês estão no 2º semestre, 3º semestre, certo? Então, vamos pensar aqui. Se vocês estivessem tendo dificuldade para se alimentar em casa, vocês teriam apoio da sua família para iniciar um curso superior? Não. Por quê? Se eu não estou conseguindo nem dar o que comer em casa, como é que eu vou conseguir pagar R$1.000 por mês numa faculdade? Ah, mas tem exceção. Eu estou passando dificuldade em casa, mas eu consegui o FIES, eu consegui uma bolsa. Ok.
Mas o normal é eu priorizar, né, o meu tempo, até se eu tiver com problema para comer, para arrumar um emprego e trabalhar para ajudar a pôr comida em casa. Vocês estão com uma necessidade grande de segurança que amanhã não vão estar comendo? É mais ou menos assim. Seu pai, a hora que você foi fazer faculdade, ele olhou e falou assim, poxa, eu tenho condição de pagar isso sem afetar a vida em casa? Tem. Tá. Ou não tenho, você vai ter que estudar, trabalhar para complementar, eu ajudo com uma parte e tal. Agora, se seu pai olha e fala assim, poxa vida, vamos ver agora. Vamos supor quem está pensando em entrar no vestibular para o semestre que vem. Em plena pandemia, que 600 mil empresas fecharam. Se você considerar que cada empresa tem 5 funcionários, são 3 milhões, 3 milhões de pessoas desempregadas. Em que as empresas estão dando férias, estão dando licença, pagando menos para a pessoa em casa, sei lá. Pô, se o orçamento já é apertado na maioria das pessoas, já falei, né? 90% das pessoas no Brasil ganham aí menos do que R$ 2.000 por mês. Renda familiar no Brasil, 90% da população tem renda familiar menor que R$ 5.000 por mês, que é a soma de todos os ganhos de todas as pessoas da casa. Tirar R$ 1.000 de uma renda familiar de 3, 4, R$ 2.000 é extremamente pesado já. Agora imagine se seu pai e sua mãe olham e falam, pô, tenho chance de perder o emprego. Esse pai e essa mãe vão estimular ou vão apoiar o filho a entrar para fazer faculdade ou vão falar, espera um tempinho para ver se a situação melhora. Então, necessidade de comer e beber, né, olhando o universitário é o vermelho, baixa necessidade de segurança baixa. Na idade que vocês têm de 17, 18, 20 anos, a necessidade social é alta. Por isso que a gente vê aluno que, apesar de todo o esforço que os pais fazem para pagar a faculdade, que o próprio aluno faz trabalhando de dia, pagando faculdade, e muitos são levados pelo embalo, né, de alguns que convencem a deixar de assistir aula e tomar cerveja. Certo? Por quê? O que explica isso? Pô, eu tenho necessidade de ser aceito pelas pessoas. Tenho necessidade de fazer amizade. Porque a idade que vocês têm é natural ter essa necessidade. Outra necessidade que vocês, como universitários de 17, 18, 20 anos, têm é de autoestima. Né? De estar inserido, você ter o seu ego satisfeito de que você se gosta, que você faz o que quer. Então, por isso que tem muito movimento estudantil questionando a repressão, apoiando os movimentos libertadores e tal. Por quê? Vocês estão na idade, né, em que vocês querem isso. Então, não dá nem para os mais velhos questionarem. Vocês estão na idade de fazer isso. À medida que vocês forem evoluindo na idade, né, vocês vão estar enxergando outras coisas que vão minimizar todo esse anseio de mudar o mundo, que na idade de vocês é bem forte. E a autorrealização lá embaixo. Por quê? Você está pensando em viver e tal, mas você ainda não está fazendo faculdade, por exemplo, só porque acha bonito. Você escolheu essa profissão aí para sustentar a sua vida. Agora, olha lá, o trabalhador em azul aqui, eu representei aqui um trabalhador sem qualificação, certo? Então, o trabalhador sem qualificação é aquele que ganha R$ 1.000 por mês, R$ 2.000 por mês.
que a renda familiar dele é de 2, 3 mil reais, 4. Poxa, o que ele ganha é contado para pagar o aluguel, para comprar roupa para os filhos, para pagar água, para pagar luz, para fazer mercado, supermercado, para pôr o que comer em casa. Então, a necessidade que está forte para ele é necessidade fisiológica. Qualquer 10 reais a mais que ele ganha é um pouco mais de leite que ele compra para dar para os filhos. Então, ele está muito forte com a necessidade de sobrevivência e com de segurança. Então, eu estou conseguindo dar o que comer em casa. A vida está regrada, mas está ali. Eu posso abusar? Daí ele fala, poxa, não, eu tenho que fazer alguma reserva. Porque, por exemplo, eu não tenho renda suficiente para ter um plano de saúde. Então, se eu tiver alguém doente em casa, eu vou ter que ir na fila do SUS e muitas vezes tem coisa que não dá para fazer lá porque é emergente, eu tenho que ter alguma reserva para pagar um médico, fazer um exame, pagando. Eu tenho que ter alguma reserva porque se eu precisar comprar um remédio, alguma coisa, eu tenho que ter. Então ele está preocupado com a necessidade básica fisiológica, mas está pensando em fazer alguma reserva para não passar sufoco. Se ele perder o emprego? E se com a pandemia agora mandarem embora? Como é que eu faço? Tem muita gente que está passando fome. Se não é os 600 reais aí que o governo está liberando, tem gente que não tem o que comer. Por quê? Porque ganha tão pouco que mal dá para viver e ainda tem um monte de estímulos de consumo que leva as pessoas a gastarem de forma subjetiva coisas supérfluas, né? Em que ele não faz reserva nenhuma. Então ele vive da mão para a boca, que fala. Ele ganha o suficiente para comer, para viver. Amanhã, se ele não receber, ele já está passando fome. Certo? Então, o que ele tem de necessidade são as duas primeiras necessidades. Sociais, não tem nada. O social de muita gente, tem gente que critica, né? O cara que trabalha o dia inteiro e depois fica no bar bebendo cerveja com os amigos. Que é uma coisa complicada, né? Porque você compra cerveja por R$4, R$3, sei lá quanto custa uma cerveja no supermercado, e no bar você paga 15, R$10. Então ele gasta mais quando vai no bar. Só que ali é o único ambiente social que ele tem. Tem gente que critica as religiões aí, evangélicas, que exigem que as pessoas frequentem, que tem que se cuidar, então tem que ir lá bem vestido, não vestir roupa cara, mas tem que ter uma roupa social, a roupa de missa, tem que participar das atividades extras de leitura de Bíblia, de aulas de música e tal. Tem gente que critica isso e diz, poxa, e ainda cobra, porque tem que pagar dízimo. Só que, para esse pessoal da turma do C aí, a religião acaba sendo uma saída para ter esse lado social que ele não tem em outro ambiente. Então, ele tem a autoestima dele até, que ele não tem essa necessidade de autoestima, porque ele mal come. Só que daí ele vai na igreja e ali ele é aceito no grupo, as pessoas sabem quem ele é. Né? Ele é um pedreiro simples, mas lá no domingo ele aprendeu a tocar guitarra, a tocar alguma coisa, ele toca na banda da igreja. Daqui a pouco ele está dando aula de música para os garotinhos mais novos lá, as menininhas. Ele tem um reconhecimento. Né? Mas, em termos de necessidades, só se ele satisfizer as duas primeiras necessidades que ele vai começar a manifestar as outras. E necessidade de autorrealização também muito lá embaixo.
E aí eu coloquei um vermelho aqui, não, um amarelo, que é, por exemplo, um aposentado de classe média, que conseguiu ter uma reserva financeira e tal. Como ele é aposentado, ele sabe que todo mês ele vai ganhar aquele pouco, mas ele vai ganhar. Então ele vai receber lá R$ 1.000 por mês, 1.000 ele sabe que ele tem. Se ele olhar para aquele R$ 1.000 e falar, poxa, eu não moro de aluguel, se morar de aluguel, R$ 1.000 começa a complicar, mas classe média ele conseguiu na vida dele ter pelo menos um lugar para ele morar. Ele conseguiu comprar uma casinha. Ele controla aquele R$ 1.000 para gastar com água, luz e para comer. Então ele não tem grandes preocupações com a sobrevivência. Ele tem uma aposentadoria que, por menor que seja, ele vai receber todo mês. Só que a necessidade de segurança já aparece mais. Por quê? Ele não sabe se ele tiver uma doença e tal, como é que ele vai sobreviver com um monte de remédio que ele tem que comprar todo mês, que nem sempre consegue que o governo dê o remédio e tal. Então ele está sempre pensando na segurança. Então ele vai estar guardando dinheiro, vai estar, a sobrinha que ele tem, ele vai ser poupador, não vai fazer grandes besteiras, porque ele tem que pensar na segurança. Necessidades sociais, médio, porque ele está aposentado, trabalhou 30 anos, mais de 30 anos, agora está tendo a parte da vida dele com liberdade, ele vai buscar alguma coisa, né? Vai procurar os amigos, sei lá, vai querer praticar algum esporte, vai querer, vai ter alguma coisa social. Não forte como vocês, universitários, mas ele vai ter uma busca de uma necessidade social e de autoestima, né? Agora, o que ele vai buscar mesmo é tudo aquilo que ele não conseguiu realizar na vida dele e que ele vai tentar realizar antes de morrer. Então, ele vai tentar ter autorrealização. O que eu posso fazer que antes eu não podia, né? Estava criando filho, estava garantindo o futuro deles e tal, agora não tenho mais nada disso, vou me autorrealizar. O que é que eu queria fazer e nunca fiz? Queria fazer uma viagem. Então ele vai fazer uma viagem. Para ter a autorrealização e falar, puxa, consegui ir visitar o Papa. Sei lá, se for muito religioso, né? Consegui ir para a Itália, ir para Roma e ver uma missa do Papa. Ah, tá, beleza. Autorrealização. Certo? Então, agora, isso aqui, por que o Maslow, a necessidade, a hierarquia, perdeu força para as necessidades coexistentes? Porque, olha só, vocês são aqui os vermelhinhos, né? Não estão preocupados com alimentação, com segurança, estão mais preocupados com necessidades sociais e autoestima. Ó, acabou a aula, né? Eu volto nisso aqui na próxima aula, porque essa parte eu quero falar, porque é importante para vocês. Tá? Mas eu vou parar aqui, porque deu a hora. Eu sei que vocês têm as suas vidas aí, né? Então, não vou nem abrir para perguntas, vou só agradecer. Se alguém quiser falar, estou vendo alguém aqui aberta. A Rebeca está com o microfone aberto, quer falar alguma coisa, Rebeca? Não, quero não, perdão. Tá bom. Então, olha só, eu vou continuar falando um pouquinho mais sobre o Maslow na próxima aula e vou continuar lá naqueles itens, nos 5 restantes do mercado de consumo, de bens de consumo, tá bom? Boa noite para vocês, bom feriado amanhã, bom final de semana, até quinta que vem, tá joia? Tá joia. Boa noite, professor. Boa noite, Boa professor. noite, professor. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.